implicado com a reforma, que foi o humanismo de Erasmo de Roterdã e outros intelectuais, que foi um retorno aos clássicos, à experiência primitiva, à interpretação dos textos. Erasmo, por exemplo, antes de Lutero, fez uma interpretação da passagem de Efésios, capítulo 5, verso 23 ou 24, se não me engano, em que ele traduz o texto que o apóstolo Paulo fala assim: visto grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, falando do casamento homem e mulher. A Vulgata Latina e toda a teologia medieval do sacramento tinha ancorado a interpretação de Jerônimo ao traduzir, ao invés de grande é esse mistério sobre o casamento, grande é este sacramento. E aí a teologia do sacramento, do casamento como sacramento, ancorada numa interpretação, numa exegese. Erasmo de Roterdã desmonta isso e fala: a palavra não é sacramento, a palavra é mistério. Então, o retorno aos textos primitivos, às escrituras, foi um movimento fundamental, tanto do humanismo como também da reforma. Em termos políticos, a política caminhou para a emancipação do indivíduo, do Estado e do direito, forjando a ordem pública moderna. Em outras palavras, foi uma cesura na cristandade, afetada na sua mentalidade, na teologia, no pensamento e nas práticas. Não somente a justificação pela fé, mas as outras solas que a gente vai poder comentar depois, mas também o sacerdócio universal dos santos. Como disse Marx, Lutero transformou todos em clero, todos são sacerdotes. Não existe mais uma distinção entre leigos e clero, todos são cleros, todos são sacerdotes, porque são responsáveis por si mesmos e uns pelos outros, porque são intercessores, e atinge a ordem medieval e clerical, daqueles que oram, daqueles que lutam, daqueles que trabalham, igualando todos os homens e mulheres diante do Senhor, diante de Deus. Isso foi importante, por exemplo, na proposta educacional dos reformadores, como Lutero e Calvino, ao incluir as mulheres que precisavam ser ensinadas também. As mulheres também devem aprender. E a tradução das Escrituras, a gente sabe, popularizou não somente a Escritura, popularizou a língua alemã, na verdade refundou a língua alemã no contexto, da Alemanha daquela época, e a alfabetização em massa, quer dizer, em poucos anos, houve uma alfabetização em massa daquela população ao ler as Escrituras. O efeito dessa alfabetização e da leitura para o pensamento teológico, para a teologia, foi, assim, definitivo. Foi uma das maiores revoluções que aconteceram na história, foi a revolução da leitura, do advento do livro, e a reforma está diretamente relacionada a essa revolução. Os reformadores foram movidos por profundas experiências religiosas pessoais. A gente já deve ter visto ou lido, visto filmes sobre Lutero, alguém tomado de uma profunda angústia com relação à misericórdia de Deus. Como é que Deus pode ser justo, bom e justo ao mesmo tempo? Essa era a pergunta de Lutero, não é? E Lutero era um monge agostiniano. E como agostiniano, ele buscou essa resposta, encontrando na leitura de Paulo, assim como também Agostinho fez. Toda a mentalidade medieval estava montada, ancorada na teologia aristotélica via Tomás de Aquino, o escolasticismo, que é racionalista. Lutero vai por Agostinho e desmonta aquela teologia escolástica. Essa experiência, a redescoberta das Escrituras, a convicção bíblica e teológica e o pensamento rigoroso, oriundo do humanismo, e, além disso, uma paixão incendiada pelo Espírito de Deus, fez com que esses homens se tornassem instrumentos de um movimento que foi além das suas expectativas, de um movimento que ultrapassou aquilo que poderiam ter pensado. É muito interessante
e o Hannes deve conhecer esse material, logo depois dos conflitos de Lutero, em que ele foi refugiado, traduziu a Bíblia, ele passou a viver no mosteiro onde ele vivia antes, e ele se casou com Catarina, e Catarina, a esposa dele, administrava o mosteiro. E vinham viajantes das partes ali da Europa para conhecer Lutero. Estudantes vinham estudar em Wittenberg. A Universidade de Wittenberg, em pouco tempo, ela recebeu um afluxo de mais de 15 mil estudantes vindos de toda a Europa. E amigos, professores, intelectuais, estudantes, curiosos, vinham ficar com Lutero, que no café da manhã ou no final da tarde se reunia com esses convivas e esses comensais, e ele então conversava, tomando a sua boa cerveja, porque ele gostava de tomar uma boa cerveja. E as pessoas começaram a anotar o que foi chamado as conversas sobre a mesa de Lutero. E ali aparece um Lutero bonachão, alegre, brincalhão, cheio de anedotas, que fazia teologia. E essas conversas foram registradas no período de 15 anos, e é um material que a gente não conhece, e que a gente precisa conhecer. Então, os reformadores foram pessoas humanas. Eu sempre lembro de Tiago, quando diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Os reformadores também. E, da mesma forma, Calvino foi um intelectual disciplinado, mais disciplinado que Lutero, que conseguiu sistematizar o pensamento reformado como nenhum outro, disciplinado, pregador e professor, e que pensou a reforma em termos do espaço público, do bem público, a organização da igreja e a organização do Estado, como duas faces do reino de Deus, como que a igreja auxilia o Estado e como que o Estado toma conta da igreja ou serve a igreja. Pessoas que tiveram as suas contradições, e é importante a gente falar disso. A responsabilidade de Lutero no massacre dos camponeses. 100 mil camponeses anabatistas foram mortos pelos príncipes alemães. Calvino também foi responsável por 38 mortes em Genebra, diretamente a morte de Miguel de Serveto. Agora, eram pessoas que viviam na sua época, num contexto de guerra, num contexto de intolerância, num contexto de muito conflito. A gente sabe a história do protestantismo depois, de como ele se fragmentou a partir dos ramos anglicano, calvinista, luterano e também o anabatismo, e eu vou pular um pouco essa parte que se torna necessária, mas a gente pode se referir posteriormente. Ou seja, é essa síntese da reforma que impactou, que fissurou a cristandade ocidental, e a eclosão da reforma coincidiu com a chegada dos europeus nas Américas e no Brasil. E qual é a relação da reforma com a gente aqui? Quando a reforma aconteceu nas Américas, as Américas estavam sendo inicialmente exploradas pelos espanhóis e portugueses. Não havia ainda uma ideia de Brasil ou de Maranhão. Essas terras aqui faziam parte da capitania de Pernambuco. E, no nosso caso, a colonização portuguesa, ela foi feita com a Igreja Católica, com o cristianismo católico, ibérico, lusitano, sendo trazido para cá por meio das ordens religiosas. E o que é importante aqui? Portugal vai colonizar e ocupar o Brasil a partir de um catolicismo que foi também reformado, o catolicismo da Contra-Reforma. A Igreja Católica fez um concílio de Trento, em que Calvino e pastores protestantes participaram das reuniões preparativas. Isso é importante. Não somente calvinistas, mas também anabatistas participaram das reuniões preparativas do Concílio de Trento, que ia discutir a questão da reforma, mas num dado momento os católicos tiraram os protestantes e o concílio ficou eminentemente católico e antiprotestante. É um cristianismo da contra-reforma. É esse cristianismo da reação à reforma que é trazido para cá. E isso tem sérios efeitos
teve sérios efeitos na maneira como a gente foi colonizado e no catolicismo que foi trazido para cá, né? Coincidentemente, na Europa, após 1517 e no final do século XVI, aconteceram as guerras religiosas. Isso foi uma tragédia, irmãos. Protestante contra católico, protestante contra protestante, católico contra católico. Guerra por causa de religião. Esse clima da guerra religiosa, alimentado pelas disputas teológicas, isso se reverberou aqui, de alguma forma. E os reis católicos da Espanha e Portugal foram nomeados pelo Papa como missionários da igreja. Eles deveriam cuidar da igreja aqui. E como a igreja católica tinha perdido territórios na Europa, a ação missionária da igreja no Novo Mundo, nas Américas, era para recompor e compensar as perdas lá na Europa. A igreja católica e os missionários pensavam o seguinte: o diabo dividiu a cristandade, a igreja perdeu suas terras para os hereges e nós precisamos reconquistar novos adeptos, fazer novos cristãos. Quem eram os novos cristãos? Tupinambás, Tamoios, Tapajós e todas as etnias indígenas que aqui moravam. Vamos cristianizar. E a cristianização dessas populações indígenas se deu, sobretudo, pela ordem principal da evangelização católica, da cristianização católica, que foram os jesuítas, ou o jesuitismo. Tá? E muitos jesuítas vieram para o Maranhão, cristianizando aqui a nossa região. O litoral brasileiro, naquela época, era muito vasto, tinha muito pau-brasil, que a gente sabe. Portugal tinha, na época da colonização, da descoberta e invasão do Brasil, não tinha mais do que 1 milhão de habitantes. Era muito pouca gente para povoar uma extensão de terras disso. Tomar conta dessa costa era impossível. E aí nós tivemos a vinda de holandeses, franceses, ingleses, que vinham aqui fazer as suas pilhagens, descontroladamente. As nações protestantes que se formaram após as guerras religiosas, sobretudo Holanda, reformada, calvinista, essas nações, elas tinham cobiças. Eu não estou dizendo que todo protestante é cobiçoso, mas a cobiça faz parte da condição humana. E eles vieram para cá atrás de riquezas. Em 1624 e 1630, os holandeses, pela Bahia, por Salvador, invadiram, subiram até o Recife, tomaram conta do Recife, vieram até o Maranhão, holandeses. Em 1642 eles estão aqui. Quem são esses reformados calvinistas? São protestantes atrás de riquezas e de exploração. Nessa época, quem é que estava aqui? Antônio Vieira. Antônio Vieira faz um sermão, que depois os irmãos podem ver, emblemático do medo, do pavor apocalíptico da chegada dos hereges pagãos, reformados calvinistas, que viriam ameaçar a cristandade católica. Antes dos holandeses, eu não citei, franceses invadiram o Rio de Janeiro e chegaram também em São Luís. Ok? É uma história que a gente mais ou menos conhece. A vinda de franceses e de holandeses invasores e também de ingleses. Ingleses também tiveram aqui na costa. Tá? Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, ele vai falar que esses calvinistas protestantes, da seita dos calvinistas, quando vinham para cá, só podiam fazer comércio aqui se eles abjurassem da sua fé. E muitos protestantes, por interesse, se é por isso eu vou fazer comércio. O que eles faziam? Para abjurar da fé, o protestante tinha que entrar numa igreja católica, vir até a frente e fazer uma declaração pública de que renunciava à seita, à heresia luterana. Não poucos ingleses fizeram isso, em via do dinheiro. Quando voltava para a Inglaterra, eu sou anglicano de pai e mãe, de última geração. Ok? Então,
essa coisa de para inglês ver, já ouviram falar essa expressão? É coisa para inglês ver? Essa coisa já começa a ser tecida na prática cultural dos brasileiros, né? Ou nas práticas culturais dos brasileiros. A nossa sociedade colonial, nós tínhamos protestantes, ex-protestantes católicos, ex-judeus cristãos novos, tinha os indígenas e ainda foram trazidos para cá os africanos com as suas crenças e as suas práticas. Isso aqui se tornou uma miscelânea, ok? Tanto isso é verdade, que o próprio catolicismo duvidava se isso daqui era católico. Aliás, duvido até hoje, se isso aqui é católico. Bom, dessa forma, o protestantismo veio, mas não se fixou porque foram expulsos. E nós tivemos aí de 1654, meado do século XVII, até o início do século XIX, que a gente pode colocar 150 anos, em que não tem protestante aqui. Não tem protestante. No entanto, o que aconteceu, não só no Maranhão, mas na Bahia e Rio de Janeiro, em outros lugares, é que a Santa Inquisição, a Inquisição do Santo Ofício, vinha fazer as suas visitações, ou seja, as suas ações de verificação, era a polícia da igreja, atrás de heresias calvinistas. Ora, se não tinha igreja calvinista aqui, como é que esse pessoal achava heresia calvinista, luterana e anabatista aqui? Porque qualquer pessoa que questionasse a igreja católica era taxada de luterano, de herege calvinista ou anabatista. De alguma forma, então, houve sim presença do protestantismo aqui, mas sem igreja, não é? Mas sem igreja. Bom, em nosso estado, já no período do Império, os presbiterianos estão nas origens do presbiterianismo aqui no Maranhão, juntamente com anglicanos, nos períodos iniciais do Império. Os presbiterianos, a partir da segunda metade do século XIX, adentraram, a partir de São Luís, as rotas do rio Itapecuru em direção às cidades de Caxias e Trizidela. Final do século XIX, há um conflito religioso na cidade de Caxias, ao ponto de haver intervenção policial para defender, para proteger um missionário presbiteriano chamado Thompson. O pai de Josué Montelo foi diácono desta igreja. E Josué Montelo foi criado no presbiterianismo. E eu sugiro que vocês leiam um livro do Josué Montelo chamado Os Degraus do Paraíso, quando ele fala do presbiterianismo da primeira década do século XX, aqui em São Luís. Os protestantes em São Luís e no Maranhão, assim como em todo o Brasil, eram chamados de bodes, de bíblias, crentes e da seita de Lutero, ou de Calvino. Nesse mesmo período, e nas décadas iniciais do século XX, começaram a vir para o Maranhão missões inglesas. Igrejas na Inglaterra, da região de Liverpool, Londres, começaram a enviar, a partir de Belém e de São Luís, missionários para que, a partir, seguindo a rota dos rios, chegassem ao coração da Amazônia. E não poucos missionários vieram evangelizar as populações indígenas, tendo a cidade de Barra do Corda se tornado um centro propulsor da evangelização na direção de Grajaú, chegando até o Bico do Araguaia e adentrando a floresta amazônica. Essas incursões, além de converter indígenas, também criaram núcleos de crentes, que esses núcleos de crentes foram a origem da Igreja Cristã Evangélica. A Aliança Cristã Evangélica do Brasil é a primeira e talvez a única denominação genuinamente maranhense. Genuinamente maranhense. A partir de missionários batistas, missionários independentes, missionários ingleses, canadenses e norte-americanos. A Igreja Evangélica do Salvador, não sei se vocês conhecem, aqui no Anil, que ela fica assim meio para baixo, é uma das igrejas mais antigas de São Luís. Se não me engano, a segunda igreja mais antiga depois desta.
no início do século XX, fundada por um inglês chamado Frederico Miniers, que era um congregacionalista. Tá? Que era um congregacionalista. Houve uma missionária importantíssima nos anos 30 a 50, inglesa, chamada Eva Mills. Ela era pedagoga, veio para São Luís, era chamada de galega pelos maranhenses, que devia ser muito branca, fundou escolas em Barra do Corda e naquela região, evangelizou crianças e fundou escolas pedagógicas. Ela ficou cerca de 20 anos no Maranhão e escreveu a sua experiência missionária no Maranhão. A Lloyd Veras vai defender agora uma dissertação de mestrado falando sobre a Eva Mills. É a nossa história da evangelização do Maranhão, do interior do Maranhão. Esse interior do Maranhão, a partir dos anos 50, começou a viver agudos conflitos de terras. E lideranças pentecostais da Assembleia de Deus, obreiros e professores da Escola Dominical da Assembleia de Deus, se tornaram líderes dos sindicatos rurais, a exemplo de Manuel da Conceição, que foi expulso da Assembleia de Deus, perdeu uma perna por causa da ação policial e se tornou um agente da Comissão Pastoral da Terra, ou das Ligas Camponesas Católicas, e hoje Manuel da Conceição se reafirma um pentecostal evangélico, mora em Imperatriz. Nós deveríamos fazer um culto de reconhecimento da vida de Manuel da Conceição. Nos anos 50 em diante, as igrejas protestantes cresceram muito pouco. Os evangélicos só começam a crescer no Maranhão, assim como em todo o Brasil, a partir dos anos 80. Até os anos 70 é muito pouco. Os pentecostais, muito pouco. Havia um pentecostal chamado João Jonas, que era de origem leta ou húngara, não sei. Ele andava pelo interior do Maranhão e ele, para evangelizar, ele chorava. Ele chegava chorando, as pessoas se compadeciam dele e ele então pregava e convertia as pessoas ao pentecostalismo e ainda pegava pessoas e membros das igrejas cristã, evangélica e batistas. João Jonas. O pentecostalismo assembleano começa em São Luís em 1921, com Clímaco Bueno Asa, que era de origem boliviana. E a primeira pessoa a falar em línguas em São Luís e no Maranhão foi uma mulher chamada Raimunda. Só que o pentecostalismo não começa primeiro em São Luís. Ele vem de Belém para cá com levas de missionários andarilhos e pregadores vindo do interior do Maranhão e chega em São Luís em 1921. Então a gente pode falar que o pentecostalismo está presente no Maranhão desde 1911 e 1912, quando ele eclode em Belém. Nas décadas de 60 a 90, nós tivemos na nossa cidade lideranças paradigmáticas que marcaram profundamente o protestantismo no Maranhão. Faço referência a Estevão Ângelo de Souza, a Adiel Tito Figueiredo, Abdoral Fernandes e um pastor batista capitulino. Grandes pastores e homens de Deus que tinham um senso de unidade que hoje nós não temos mais, dos protestantes evangélicos aqui na ilha. Hoje, no estado e em São Luís, os protestantes evangélicos representam cerca de 30% a 40% da população, sendo a maioria de recorte pentecostal. Os evangélicos têm sido uma força cultural e política, embora com práticas clientelistas e fisiologistas do jogo político, que tornam o voto evangélico um capital de troca e de interesses. As igrejas evangélicas compõem-se em sua maioria de pobres, mulheres, crianças e jovens. Ocupam espaços sociais, as igrejas são espaços sociais de descoberta de talentos, sociabilidades, expressões artísticas, aprendizagens, de construção da cidadania nos limites da nossa cultura política. Existem igrejas indígenas, fruto do empenho evangelizador das igrejas e das missões, bem como comunidades quilombolas e também de pescadores, sendo alcançados pelo Evangelho. As igrejas, a maioria das igrejas evangélicas no Maranhão e do Brasil, de alguma forma, estão situadas
nas periferias das cidades, nas palafitas e não nos grandes centros. Da década de 80 para cá, houve um crescimento acentuado dos evangélicos no Maranhão, mas de perfil majoritariamente pentecostal e neopentecostal. E hoje, dos 1.200.000 evangélicos no estado, dados do censo do IBGE de 2010, esses dados já estão desatualizados. 1.200.000, metade são pentecostais. A outra metade, pentecostais da Assembleia de Deus. Então, metade dos evangélicos no Maranhão são assembleanos. Missão, Madureira e os seus congêneres. Ok? A outra metade é dividida em igrejas neopentecostais, outras igrejas pentecostais, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, as igrejas históricas e, do ramo não pentecostal, as igrejas batistas e as igrejas adventistas detêm um significativo contingente. Todas as denominações protestantes estão presentes no Maranhão, embora ainda com fraca presença das tradicionais e clássicas denominações originadas da Reforma Protestante, como muito poucos metodistas, anglicanos são quase invisíveis, congregacionais, que é o meu caso também, e luteranos que estão recentemente ocupando aqui o estado e a cidade. E aqui, irmãos, eu vou fazer uma crítica e autocrítica, tá bom? Eu gostaria que nós tivéssemos uma sensibilidade evangélica para ouvir o que eu vou falar. O protestantismo histórico, que se entende reformado, mostra-se estacionado. Eu falo isso com juízo e misericórdia, por favor. Estacionado nos seus valores, nas suas estruturas e nas suas teologias reformadas, com igrejas antigas e representativas. Reservam e conservam a doutrina, a forma e os sacramentos, mas carecem de dialogar com a sociedade e se tornarem mais conhecidos e relevantes com suas legítimas propostas alternativas de uma prática protestante com a marca da cidadania. Reúnem o potencial da crítica, da pregação, do pensamento, do ensino, mas enfrentam o desafio da contextualização. Refugiam-se na ortodoxia, mas com a necessidade de dialogar com aqueles que são diferentes. As Assembleias de Deus, a maior denominação, sobrevive em sua força por ser uma igreja ainda popular, feminina, por causa dos círculos de oração, uma igreja periférica. Mas a Assembleia de Deus aqui no estado enfrenta uma situação nova para ela, que são as tendências de institucionalização, a sua clericalização, a sangria de membros, a perda de membros constante da Assembleia de Deus e a sua elitização. O assembleísmo maranhense, que foi uma religião que avançou e cresceu nas fronteiras do avanço missionário, já apresenta uma classe média que almeja um outro ethos que não é mais aquele pentecostal rural, mas um pentecostal urbano da Assembleia de Deus. Só vocês irem nessas igrejas da área do Renascença, perto ali do Olho d'Água, que é a Assembleia de Deus de classe média. Coisa nova para o perfil do assembleiano, que é uma igreja das camadas baixas. Ao mesmo tempo, a Assembleia de Deus já tem um corpo pastoral que aprende a disputar o poder e prestígio na sua estrutura. O pentecostalismo aprendeu a falar a língua dos homens e não mais a língua dos anjos. Gente, juízo e misericórdia. O neopentecostalismo é um prato, estou pensando aqui no prato de comida, um prato resultante da mistura que faz de elementos protestantes, católicos populares, mágicos e africanos, regados o molho do discurso da prosperidade e apimentado com a culpabilização do diabo e dos demônios por toda coisa ruim e sofrimento. Tais igrejas neopentecostais revivem aquilo que foi criticado pela reforma, qual seja a mediação do mágico, o cativeiro do medo, como expressão da religião, sob o domínio de papas privados, chamados de apóstolos, bispos, patriarcas, todos candidatos à quarta pessoa da Trindade. Testemunha-se a avidez por mais adeptos, por mais poder político, mais patrimônio, mais prestígio,
mais reconhecimento e mais autoridade. No entanto, enfrentam a construção de uma religiosidade híbrida e o fracasso do projeto de poder da chamada nova reforma apostólica. Agrega o potencial rico e gratuito de uma juventude a serviço da instituição e do carisma apostólico. A marcha para Jesus produz efeitos mágicos e midiáticos, sem se transformar em ações políticas de mudança ética e social. Outras vertentes neopentecostais reinventam a teologia da prosperidade com um discurso de autoajuda para a classe média, fazendo a sua colheita em outras igrejas. A IURD cria o seu próprio ethos, isolado do protestantismo e voltado ao culto da personalidade macediana, transformado em sacerdote judaico, líder de um império midiático. Seus templos são grandes terreiros, agora judaizados, com pastores reduzidos à condição de captadores de recursos para a manutenção da empresa, amparada pelos seus deputados que mediam seus interesses. Por sua vez, crescem as comunidades independentes e anônimas, representadas pela fatia dos chamados equivocadamente sem igreja, em boa parte frustrados com o confessionalismo frio do protestantismo histórico, com o legalismo pentecostal e com o paganismo neopentecostal, de muitas promessas de prosperidade, mas com decepções relativas à desonestidade. Ovelhas desgarradas com trauma dos pastores, à procura de novos sentidos para a fé evangélica tão vilipendiada no espaço público. O protestantismo no Estado, o protestantismo evangélico no nosso Estado se mostra fracionado e dividido, cismático e com agudas dificuldades de diálogo. Pastores pouco dialogam e, se o fazem, é em torno de projetos que escondem disputas de espaço e de prestígio. O conluio e a cooptação recíproca com o poder público tem sido prática comum aos evangélicos no Brasil e no Estado. Os evangélicos atuam no espaço público reivindicando o status de serem cultura em concorrência com os cultos afro-brasileiros e com a própria Igreja Católica. Políticos que se afirmam evangélicos legislam a favor dos interesses das suas igrejas, enquanto despachantes eclesiásticos de favores e de benefícios privados de suas instituições. Teologicamente, os evangélicos são conservadores, politicamente liberais de direita, na sua maioria. Tendentes ao literalismo bíblico, enfrentam dificuldades de dialogar numa sociedade cada vez mais plural, com demandas e questões ligadas à política, à educação e à sexualidade, as quais são tratadas como ameaças e reagem de forma entrincheirada com as suas respostas dogmáticas. Os evangélicos deixaram de ler a Bíblia como fonte permanente de crítica profética para uma leitura dogmatizante e previamente feita pela igreja, pelo pastor, pelas mídias sociais e pelo anacrônico fundamentalismo neopuritano. Por sua vez, as palafitas, as periferias, os ribeirinhos, os interiores reinventam a fé reformada ao seu modo, a partir das populações empobrecidas que enfrentam conflitos permanentes da sua sobrevivência. A juventude evangélica sinaliza, enquanto maioria, os desejos de renovação e de mudança, ávida por um cristianismo mais verdadeiro e disposta a servir a Deus. E eu pergunto, o que há de reformado no protestantismo evangélico maranhense? O que a gente pode dizer, isso tem a ver com a reforma? E ante a pergunta por uma reforma, se nós precisamos de uma reforma em nossos dias, eu diria que sim, mas que se houver, não vai ser como aconteceu no século XVI. O mundo é outro, gente. O mundo é outro, inclusive, o mundo é outro, inclusive por causa da reforma. Contudo, se a igreja reformada está sempre se reformando, esse é um pressuposto basilar da reforma protestante, é preciso ir ao encontro das verdadeiras angústias e demandas do nosso tempo, relendo as Escrituras e compreendendo os tempos em que nós vivemos. Se queremos reafirmar a identidade reformada, precisamos voltar aos reformadores e às 5 solas. Nós precisamos ler Calvino, mais do que o calvinismo. Precisamos voltar a Lutero,
e redescobrir Lutero, Zwinglio, precisamos conhecer o anabatismo, uma vertente invisibilizada da Reforma Protestante, com a sua dinâmica e a sua pluralidade. As 5 solas, fé, graça, Cristo, Escrituras e glória somente a Deus, têm inspirado e têm que voltar a inspirar cristãos, homens e mulheres, na direção de uma prática cristã que promove a vida, promove o respeito, promove a tolerância e promove a justiça. As atuais imagens projetadas de intolerância aos evangélicos generalizam uma representação injusta ao que é o protestantismo. O protestantismo foi propugnador do respeito ao outro, da tolerância e do respeito à ideia e à opinião do outro, da livre consciência. E hoje nós precisamos repudiar as ações violentas que evangélicos, em nome sei lá do que, fazem com símbolos católicos e símbolos dos cultos afro-brasileiros. É uma violência simbólica que não faz parte do ethos protestante. Somente a fé. Precisamos fazer uma releitura da justificação pela fé. Eu só vou colocar isso aqui como algo provocativo. Não a magia, nem a mídia, nem a religiosidade, nem as obras interessadas em trocas, mas a coragem de viver no mundo sob a vocação divina, a favor dos pobres, do bem comum e da justiça. O que é ser justificado pela fé hoje? Somente a graça. Precisamos fazer uma releitura da graça. Não as indulgências pós-modernas, a negociação, o amor ao dinheiro, a meritocracia, a competitividade, a disputa e a lógica da violência. A graça, ela desmonta todas essas lógicas da violência, inclusive religiosa. Mas a graça promove ações desinteressadas e perdoadoras, solidárias e bondosas para com o outro. Esse outro amado incondicionalmente por Deus, assim como nós fomos amados também. Somente as Escrituras, precisamos fazer uma releitura das Escrituras, não as teologias dogmáticas e escolásticas, aos ismos, a interpretação literalista presa ao medo, livremente examinadas e interpretadas nos seus contextos de vida, em leituras abertas e populares que produzem libertação. As Escrituras como uma fonte para uma pastoral da paz, uma pastoral da liberdade e não a pastoral do medo. Um retorno à autoridade da palavra de Deus e não à autoridade das doutrinas. Somente Cristo, não os apóstolos, não sacerdotes, nem estruturas, nem cleros, nem elites religiosas ou falsos messias, mas uma fé sem mediações humanas e radicalmente centrada no Cristo, no Jesus que encarnou e que morreu na cruz. Uma fé pessoal e coletiva para com o autor e consumador da fé. O Cristo encontrado na face do outro, em sua condição de pecador e amado pelo Pai, independente da sua condição religiosa, moral, sexual e política. Somente a Deus glória, não a líderes narcisistas, com seus projetos de poder camuflados e avidez de serem idolatrados, mas deslocando e esvaziando qualquer figura humana, qualquer estrutura, qualquer ideologia, qualquer teologia, qualquer religiosidade colocada no lugar de Deus. Com a radical esperança do Evangelho de Jesus Cristo, sua encarnação e o testemunho das Escrituras Sagradas, movidos pelo Espírito do Pai, reafirmemos os princípios reformados voltados para o bem público, sobretudo na construção de uma cultura da paz e de uma sociedade mais justa, democrática e solidária. Não ao intervencionismo militar, como está se desenhando por aí. Construamos pontes de unidade e de diálogo tolerante entre nós e com a sociedade, na defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, em defesa do meio ambiente, contra a lógica destrutivista do mundo do dinheiro. Precisamos ser reformados a partir da crítica radical, tomando as Escrituras e uma ação corajosa no mundo comprometida com a ética. De todos os legados da reforma, e aqui eu termino, para além da religião, da cultura, da política, da arte, do direito, o maior e mais perene legado, que já existia antes da reforma e que foi causadora da reforma
que produziu a reforma e que permanece até hoje como realidade atuante na história, é o Evangelho do Reino de Deus. Temos que comemorar a redescoberta do Evangelho do Reino por aquela geração de 500 anos atrás e reviver, atualizar o Evangelho na sua integridade, na sua força e no seu poder, tanto como proclamação, como testemunho e prática de justiça do Reino de Deus. Pois um outro mundo é possível ao que está posto hoje. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Hannes, eu sou pastor da Alemanha, da Igreja Luterana da Alemanha, e estou trabalhando aqui na Igreja Evangélica de Confissão Luterana em São Luís. Nossa história aqui no Maranhão é pouco mais curta. Nossa igreja existe aqui há 13 anos. 13, sim. Bem novo ainda. Bem pequenininho. Mas a Igreja Luterana aqui no Brasil há quase 200 anos. Já é mais antigo, sim. Sim, eu concordo quase com tudo que você disse. Quando eu cheguei aqui da Alemanha, eu percebi que o clima aqui no Maranhão, não sei como é no resto do Brasil, mas no Maranhão especialmente quando eu trabalho com nossos jovens, que é clima de medo de Deus. A gente tem medo de Deus, que tem uma imagem de Deus que castiga o povo e muito dominado de demonismo, que tudo errado é um demônio, tudo bem somente vem de Deus. E também o último poder sobre os céus e o inferno tem o pastor. Eu me lembrei que isso foi a mesma coisa que nós aprendemos na universidade, sobre, como se diz, a situação na Alemanha. Foi a mesma coisa. Não em todo lugar, mas em geral que isso é. E por isso eu acho também que nós, como igrejas da reforma, igrejas reformadas, temos que lutar contra isso. Porque quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia, na primeira palavra, em primeiro lugar, só fala do amor de Deus. O Lutero diz que a Bíblia é um centro de fogo do amor ardente de Deus que vem para nós, em primeiro lugar, que nós precisamos distribuir. E também que, como se diz, uma igreja de reforma, como nós luteranos, como vocês, sempre tem que ser um estado de se reformando. Nós temos que refletir, repensar nossa teologia, porque nós pensamos que a Bíblia não é uma coisa fixa, que foi escrita uma vez e vai mudar nada mais. Não, quando nós lemos a Bíblia, nós temos, e nós vamos, porque nós somos seres humanos, refletir e repensar, ok? A Bíblia é o que Cristo fala em nossas vidas, em nossa situação, em nossa aqui, comunidade. E por isso eu acho é muito importante que nós, como cristãos da reforma, temos repetir e fazer mais foco na responsabilidade própria diante de Deus e no mundo também. Eu percebi também que aqui, cada cada rua tem uma igreja. Num lado, uma igreja, pregadores, mas no outro lado tem muita pobreza na rua. E não tem grandes projetos. Não tem o poder e não tem as pessoas que querem mudar isso. Porque aqui muitas vezes tem uma grande separação entre o mundo e o reino de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele nunca fez uma separação. Ele chegou cada vez nas pessoas mais pobres, cada vez nas pessoas que foram fora da sociedade. E por isso, para as primeiras reformadoras, isso também foi muito importante chegar ali, chegar com isso e ter responsabilidade também social, diaconal. E isso é aqui também uma coisa que nós temos que reformar em nossa teologia, em nosso pensamento e também em nossas comunidades e igrejas. Fortalecer essas coisas também da justiça social e também acesso à educação básica. Como se diz, uma das primeiras coisas que as igrejas da reforma fizeram foi tirar isso
alfabetização, eles fizeram primeiro. Isso, desculpa, sim. Ainda estou um pouco fraco com português. Sim, mas, da mesma forma, nós somos chamados aqui a melhorar o sistema da educação pública, porque precisa muito para formar pessoas que podem pensar por si mesmos e podem também mudar as circunstâncias cerca deles. E por isso eles precisam de uma educação básica na Bíblia, na igreja, mesmo que na educação pública. Isso é. E por isso eu acho que a situação não mudou muito, como o mundo não muda muito. Os tempos se mudam, mas os desafios ficam os mesmos, que nós temos que pensar criticamente a nossa história e também sobre as coisas de hoje. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu brinquei com o Lindo, a hora que eu cheguei aqui, que não vai ser uma reação, porque uma mesa dessa natureza, normalmente ela traz complementos e dificilmente uma reação, visto que já há uma visão crítica de todo o movimento protestante na própria fala do Lindo. Eu gostaria de retomar um pouquinho lá atrás. Já no final da década de 80, John Naisbitt, numa obra chamada Megatrends 2000, ele falava que nós estaríamos entrando no momento de redefinições de princípios e ele já previa naquele momento a queda do Muro de Berlim, previa naquele momento uma série de acontecimentos que mudaria a forma de ver e de perceber o mundo, bem como estabeleceria uma nova forma de percepção da realidade e daquilo que o povo ao redor do mundo viveria a partir do final do século, início do novo século. O fato é que nós estamos vivendo esse momento que foi chamado pelos frankfurtianos de um momento do império do paradigma. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a troca de pensamento, a mudança na percepção das coisas é muito rápida, a tal ponto de que nós não temos mais verdades e mentiras. Nós temos alguns princípios que valem por alguns momentos, por algum tempo, para determinadas comunidades como verdade, e que isso rapidamente é trocado, e nós assumimos essa nova cara e vamos vivendo nessa evolução constante. Por que estou dizendo isso? É porque me parece que religiosamente nós estamos em busca de novos paradigmas, estamos em busca de novos modelos, estamos em busca de novas possíveis verdades. Isso, quando pensamos o protestantismo brasileiro, parece que de fato nós estamos em meio a essa mudança de um antigo modelo, que é o modelo das chamadas igrejas mais tradicionais, históricas, para esse modelo que está sendo posto pelas chamadas igrejas pentecostais e neopentecostais. E nesse meio, na verdade, nós, enquanto igrejas históricas protestantes, enquanto igrejas, como é que eu poderia chamar, porque eu quero depois fazer uma diferenciação um pouco na frente, igrejas evangélicas, parece que estamos meio que perdidos. Nós perdemos o modelo anterior, que parece não estar dando certo, ou seja, uma igreja que tem tradição, que tem história, que tem teologia, e estamos vendo um novo modelo, que é o novo modelo da possível modernidade, que propõe novos princípios, mas que nós não conseguimos também nos adaptar a ele, por ele ser também impreciso. Então nós temos uma dificuldade muito grande de compreender qual é o nosso papel no meio disso. Essa igreja que não consegue se identificar também tem uma crise muito séria que está entre a questão daquilo que é razão, que é o nosso modelo mais antigo de pensar a religião, de pensar o mundo religioso a partir da razão, e aquilo que é emoção, que é coração, que é o novo modelo proposto, onde as emoções parecem ser mais importantes do que qualquer reflexão teológica e qualquer pensamento crítico da própria realidade do mundo religioso e realidade teológica. Também nós temos um outro problema, nós perdemos nós temos a mensagem, mas nós não temos o marketing, nós não sabemos como colocar isso de forma eficiente para a sociedade, estamos em busca de um modelo que permita que isso aconteça. E, finalmente, ligado a toda essa linha de pensamento, é uma igreja que perdeu aquele referencial de inteligência, de reflexão crítica, para uma igreja que vem
e de dedicação para uma igreja que acaba perdendo a dedicação, a fidelidade à história, a fidelidade à própria instituição, mas em busca de números que estão dentro de um mercado competitivo que inclusive na academia tem sido compreendido a partir de fato do mundo do mercado, uma linguagem um pouco distante da nossa linguagem mais religiosa. O fato é que, diante disso, nós estamos indo na contramão do que fora proposto pelo próprio Durkheim, de que nós chegaremos um momento em que haveria o ocaso da religião, ou seja, nós não teríamos mais necessidade de religião. O que nós percebemos é que a nossa geração é uma geração que busca a religião, só que por estar envolvida nessa dificuldade muito grande de definição de rumos bem claros, busca a religião, e não importa qualquer religião serve. E aí nós temos uma dificuldade muito grande de afirmar a nossa própria identidade protestante, e aonde nós chegamos na palavra do Lindo nesta manhã. O que é ser protestante? E que foram, no caso, as reações que no início eu levantei, e depois ele mesmo foi respondendo, mas acho que ainda persiste uma necessidade de uma resposta muito clara de nossa parte. O que é ser protestante, no sentido lato da palavra, no mundo religioso em que nós estamos vivendo? Me parece que nós estamos meio que perdidos com a possibilidade, a perspectiva de uma resposta muito clara. O outro problema que foi levantado está relacionado a essa questão de que, por conta talvez da teologia da salvação pela graça, o cristianismo contemporâneo acabou se perdendo numa falta de compromisso e de mudança ética. Nós vemos os últimos censos nossos demonstrando que o mundo protestante, o mundo evangélico brasileiro e ao redor do mundo está crescendo, mas eu acho que fica uma pergunta muito clara: crescendo de que maneira, se nós não vemos mudanças significativas na política, se nós não vemos mudanças sociais significativas, se nós não vemos reflexo disso na sociedade que nós estamos? Então, o que significa termos igrejas cheias quando nós não vemos esses resultados de forma bem prática no mundo em que nós estamos vivendo? Quando nós votamos as reformas anteriores, nós vamos ver que essas reformas trouxeram resposta muito clara. Calvino, John Wesley, foram homens que, através das suas reformas, conseguiram mudar historicamente, socialmente, politicamente, o mundo em que estavam vivendo. Que tipo de mudança nós estamos conseguindo trazer com essa nossa militância evangélica e protestante no Brasil? A outra questão é que parece que nós ficamos perdidos ainda, que eu queria trazer, parece que nós ficamos perdidos ainda na nossa própria colonização cristã, vamos dizer assim, porque assim como o catolicismo que para cá veio foi um catolicismo orientado pela contra-reforma, o protestantismo que para cá veio também veio com o mesmo afã. Era um protestantismo anticatolicismo. Daí então, por exemplo, nós percebemos claramente que foi banido no mundo protestante e evangélico brasileiro tudo aquilo que possa cheirar, que possa nos aproximar do mundo católico, desde as coisas mais simples, as velas e coisas assim, que foi banido nos nossos tempos, como esse embate, né, que se deu desde a nossa colonização. E parece-me que nós preferimos ficar discutindo essas questões, que ao meu ver são periféricas, ao invés de enfrentarmos questões de centro e de cerne, no que diz respeito a um compromisso de vida cristã e de mudança do mundo em que nós estamos vivendo. E nesta perspectiva, eu penso que a nossa discussão deveria ir um pouco nesse encontro de possíveis indicações do que deveríamos então pautar como uma caminhada evangélica que possa ser eficiente, que possa realmente restaurar os princípios da reforma protestante no mundo evangélico maranhense. Muito bem. Como é que nós vamos proceder agora? Tendo ouvido as 3 falas, eu vou abrir para quem desejar dirigir uma pergunta ou à mesa ou a um dos debatedores. Vamos fazer blocos de 3 perguntas, ok? Pode ficar em pé, por favor. Seu nome, e aí você vai dizer o seu segmento religioso, se pertencer a algum, se pertencer ao que tiver aqui a convite de alguma faculdade ou teológica.
Hã? Sim, sim. Outra observação importante. Na pergunta, seja direto, tá? Não vá dar uma aula de história, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Direto na pergunta, na observação, para a gente poder mediar. Pois não, companheiro? Presbítero Neilton, eu sou presbítero da IPI do Brasil, aqui nesse instante moro em São Luís e faço parte desta igreja. Na verdade, ao reverendo professor Lindon, mas a mesa também, eu vou estender a pergunta. A academia, professor Lindon, tem, pelo menos há mais de 10 anos, discutido que o processo de hegemonização do pentecostalismo tem provocado mudanças profundas, inclusive no nosso ambiente de igrejas evangélicas. Então, mesmo as históricas têm sofrido frequentemente o processo de hegemonização do pentecostalismo. E alguns já defendem que a saída para uma retomada dos princípios reformados seria a relativização do pentecostalismo dentro da nossa dogmática e da nossa prática. A questão aí é exatamente essa. Passa pelo processo da quebra da hegemonização pentecostal, a retomada dos princípios reformados? Essa é a questão. A segunda coisa é o problema da fluidez dos nossos conceitos. Lembro que na década de 80, nós tínhamos livros construídos sobre seitas, onde o adventismo estava relatado como seita, e era inclusive combatido enquanto seita dentro das nossas escolas dominicais e igrejas. E aí, nesse campo tão fluido, hoje nós relacionamos adventismo dentro do evangelicalismo. Eu queria trabalhar essas duas coisas. A segunda, uma discussão sobre essas fronteiras que hoje estão mais fluidas do que o necessário. Obrigado. Mas, próxima pergunta. Tudo bem. Só um momento, querido, que ele vai trazer o... Sou Zwingli Pinheiro Braga, presbítero na Igreja do Quatraque, IPI do Brasil, e estou presidente do presbitério por este ano. Eu queria fazer algumas colocações, e é para toda a mesa, pegando os dois ganchos, tanto do reverendo Valdir como do reverendo luterano. Primeiro colocando, na semana passada, no sábado, numa escola dominical, nós levantamos alguns questionamentos dentro da igreja, lá na nossa igreja, no Quatraque, que eu acho que seria interessante colocar hoje também para os irmãos. A gente observava ali, exatamente o que o reverendo Valdir falou agora há pouco, o que é igreja evangélica e o que é igreja reformada. Queria que os irmãos fossem pensando nisso para a gente ter uma resposta daqui a pouco. Nós observamos uma delegada que é da nossa igreja, fazer uma observação. Segundo estatística, segundo ela colocou para a gente, o município de Raposa, que hoje está na nossa ilha, tem 75% evangélicos. E segundo ela, o número de crime é espantoso ali. Ela, como delegada própria, pôde testemunhar alguns crimes muito espantosos em Raposa. Lá falávamos também em um outro povoado, de uma outra cidade nossa, chamada Itães, que alguns conhecem Matinha, onde 90% da população ali também é evangélica. Assembleianos, né? Bem colocado. E tem uma brincadeira lá na nossa região, que é na Baixada, que o camarada põe a panela no fogo e vai roubar a farinha. Quando ele volta com a farinha que ele roubou, já roubaram a panela dele do fogo. Vai ver o número de crime, de roubo que existe naquela região. Chegando em um outro patamar também, nós temos hoje uma Assembleia Legislativa com maior número de evangélicos na Assembleia Legislativa. Um número muito expressivo, uma das maiores bancadas. No entanto, é onde se vê o maior número de corrupção. É na Assembleia Legislativa.
E é interessante, aí a gente fica pensando que isso é só isso é uma coisa que para a gente questionável, que tipo de evangelho estamos pregando, se estamos reformados ou não. Agora é interessante também observar um contraponto nisso, que nessa mesma escola dominical, levantou uma senhora lá, que é do município, num povoado, onde é predominantemente católico. E lá não tem um número de crimes que a gente observa nesses outros lugares onde se dizem evangélico. A outra coisa que eu queria colocar é em relação à identidade. E a gente pensa que isso está longe, isso nós assembleanos, isso aqui e acolá. Eu, como presidente do presbitério este ano, andei em todas as igrejas e congregações do nosso arraial, presbitério do norte. E a gente observou também dentro da nossa igreja um medo do nosso nome, presbiteriano independente. Não atrai ninguém para a igreja, então precisamos mudar a nossa estratégia de chamar gente para a igreja, aquilo que o reverendo Paulinho colocava agora há pouco, chamar gente para a igreja. Então vamos simular um outro nome, vamos colocar um outro nome. E isso me deixou muito temeroso, o nosso medo da nossa identidade, o nosso medo de reformados. Temos buscado outros meios, mesmo como reformados, mesmo como igrejas tradicionais, meios outros, invejando outros arraiais, invejando esses outros que estão aí, para a gente poder angariar pessoas para dentro da igreja. É a minha pergunta nesse questionamento, nesse sentido, irmãos. Okay. Só um momento, aqui na frente primeiro, já tinha pedido, pois não. Bom dia. Sou João Carlos, sou da Igreja Presbiteriana Independente de Matinha, sou tesoureiro do presbitério. Eu queria dirigir minha pergunta ao professor, e ele falou que o ambiente da reforma era um ambiente político muito parecido com o que nós vivemos atualmente. E eu queria só fazer algumas colocações e perguntar se a polêmica sobre o que é arte, naquela época também existia. Hoje nós temos umas polêmicas aí, alguns evangélicos, nossos irmãos, ficam polemizando com relação ao nu e ao não nu, nos museus, a ideologia de gênero, enquanto que eles estão aí, os políticos estão roubando nossos direitos. Venderam a Petrobras ontem por 10% do que ela vale, eles votam dizendo que Deus mandou votar em Temer, e a ideologia protestante e evangélica se mantém. Como é que existem hoje evangélicos traficantes, existem hoje evangélicos que quebram terreiros de macumba, né? Coisa que na minha época não existia e que o senhor colocou bastante com relação ao pastor Adiel. Nós aprendemos aos pés de Adiel a ser tolerantes. Então, a que vai levar esse momento? Qual será o contexto a ser colocado para nós, como evangélico, diante de toda essa salada, todo esse caldo que está colocado diante de nós? Muito bem, esse primeiro bloco encerra, aí daqui a pouco eu já vou voltar, depois da resposta. Foi Antonilson, né, que levantou a mão depois, perfeito, muito bem. Lendon e os componentes. Bom, a primeira pergunta. Se bem entendi, da hegemonização do pentecostalismo. Há um processo de esgotamento do ethos pentecostal e um processo de fracasso da teologia neopentecostal. Esse ano foi defendida uma tese de doutorado na UERJ do Rio de Janeiro, em Ciências Sociais, cujo tema era a despentecostalização do protestantismo brasileiro. A Igreja de Nova Vida, Pentecostal de Nova Vida, fundada por Roberto Macalister, o filho dele, o bispo Walter Macalister, retirou o nome pentecostal da igreja. E é o caso em que ele analisa. Existem movimentos que a gente precisa prestar atenção, de um fluxo de lideranças pentecostais indo em busca
de teologias para legitimarem a sua prática e o seu discurso. Há uma migração de lideranças pentecostais e neopentecostais também para o calvinismo na teologia da reformada. Isso é uma coisa que não está mensurada ainda. Não poucas comunidades pentecostais e neopentecostais estão se reinventando a partir do reencontro com essa teologia reformada. Tá? O que vai dar isso, a gente ainda não sabe. Então, por outro lado, existe uma crise do ethos assembleiano, que não é pentecostal. Eu estou fazendo uma distinção aqui do pentecostalismo em geral e do assembleísmo. O ethos assembleiano, ele é um ethos rural que veio para a cidade. O pentecostalismo assembleiano, ele cresce no fluxo migratório final dos anos 50 aos anos 80, quando a população brasileira se urbaniza, sai do campo para a cidade. Então esse ethos rural é transferido para a cidade. Esse ethos está se esgotando pelo grau de urbanização e de complexificação da vida urbana hoje, da violência, né, das demandas. Isso é claro, não existe religião, irmãos e irmãs, que não se amolde ao fluxo da sociedade. Ok? Isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Agora, os conceitos, e eu retomo a fala do Valdir, há uma crise de paradigmas. Alguns conceitos que há 30 anos atrás a gente achava que respondia e contemplava as nossas respostas, hoje já estão postos em dúvida. Não é que os conceitos não servem mais. A gente não pode mais usar os mesmos conceitos da mesma forma. Se eu me dirijo a alguma outra religião como seita, eu tenho que saber o que significa seita, que está carregada de uma conotação pejorativa, negativa e de exclusão. Por outro lado, as chamadas seitas, aí eu recorro a Max Weber, o que era a seita ontem, hoje se transforma em uma religião. O adventismo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que começou com uma dinâmica sectária de seita, com o seu crescimento, é claro que ele vai se acomodar ao mundo. Ora, a gente passa aqui na Coama, existe ali um prédio da Igreja Adventista no Maranhão, que é um prédio da burocracia eclesiástica adventista, do lado da escola, ok? Você tem um projeto adventista de sociedade, e você tem classe média ali. É claro que essa religião vai ter que se adaptar e se acomodar ao mundo. Se você for pegar a proposta pedagógica do adventismo, por exemplo, é Ellen White. Ellen White tinha uma proposta pedagógica do século XIX. Como que essa proposta pedagógica do século XIX se concilia com a voracidade do mercado hoje, no campo da educação? Os adventistas passam por uma crise. Aliás, qualquer escola evangélica que quer ser evangélica e quer viver segundo o mercado. E eu tenho para mim que educação é como evangelho. Não dá para você conciliar com o mercado. Bom, com relação a essa questão de como que os evangélicos crescem, Valdir colocou, e não há repercussão social em termos de ética. A bancada evangélica é o que há de pior de representação de uma ética pública. É o que há de podre do mundo evangélico, é essa bancada evangélica. Estou generalizando, por favor. Estou generalizando. É o que há de pior, porque nós tivemos, irmãos e irmãs, no Congresso Nacional, nos anos 70, nos anos 80, deputados e deputadas evangélicos que nós gostaríamos que estivessem vivos hoje, como Lisânias Maciel, presbiteriano. Então, qual é o problema? Qual é o problema? E eu já faço a relação com a terceira questão. O discurso evangélico hoje, majoritário, embora não hegemônico, mas majoritário, é um discurso de violência. É um discurso que não contempla a ética. É um discurso da transformação mágica da realidade. Não tem uma teologia de mediação com o social. Os evangélicos rejeitam a teologia da missão integral, falando que ela é marxista, e ela não é marxista. Aliás, os evangélicos não leem Marx, não leem a teologia da missão integral, colocam tudo dentro do pacote, aquilo que aparece no Facebook começam a universalizar, não tem noção crítica e nem leem a Bíblia. E começam a fazer grandes afirmações
a partir de pressupostos vazios e superficiais. Então, por que nós temos traficantes evangélicos? Porque a linguagem neopentecostal é linguagem de guerra, de batalha, é linguagem de confronto, de conflito, de avanço, de conquista. Por que os evangélicos não conseguem ter uma leitura do social? Porque a teologia não é teologia pública. Nós precisamos de uma teologia pública que discuta o que é o Estado, o que é o espaço público, o que são as leis, o que é a Constituição, o que é relação com o público e o social, a questão do direito. Mas não, os evangélicos optam por se refugiarem no seu mundo, no seu pequeno céu particular, e ficarem entrincheirados contra o mundo, quando na verdade a proposta da missão de Jesus é a gente estar lá, ser sal e luz, dialogar, sofrer junto, ouvir as perguntas do mundo, e antes que o mundo pergunte, a gente já está respondendo com o nosso, vamos dizer assim, com o nosso arsenal teológico dogmático. É por isso que a gente não consegue dialogar com a sociedade. E eu vou um pouco mais além. Qual é o vir a ser dos evangélicos no Brasil? Não há como responder isso. Mas eu digo para vocês, os evangélicos, sobretudo neopentecostais, eu acho que os pentecostais, o pentecostalismo, ele tem elementos reformados. Tanto o pentecostalismo clássico como o pentecostalismo da chamada renovação carismática. Porque os pentecostais, não estou pensando aqui nas igrejas neopentecostais, tá bom? Que são empresas religiosas. Eu estou pensando no pentecostalismo em geral, eles tomaram de empréstimo modelos e estruturas do protestantismo. Eles têm escola dominical, eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Os pentecostais falam que só Jesus Cristo salva, que Jesus é o único mediador. Ou seja, você pega a pregação pentecostal clássica, você vê ali os pressupostos da reforma, em termos de pregação e de ensino também. Então, a gente achar que pentecostalismo não é reformado, a gente tem que ter crítica com isso, tá bom? Para mim, o pentecostalismo, ele é reformado porque ele toma de empréstimo, ele toma para si elementos e traços reformados. Aliás, o pentecostalismo, ele é um desdobramento do movimento pietista wesleyano, da busca de santidade e da redescoberta do Espírito Santo. E foi o principal movimento religioso brasileiro latino-americano do século XX, o movimento pentecostal. O pentecostalismo mudou a face do protestantismo latino-americano, brasileiro e africano. Ok? Agora, quando eu me refiro ao neopentecostalismo, eu já acho que é outra coisa. Eu acho que o neopentecostalismo é outra coisa e há uma ruptura com os pressupostos da reforma. E isso é mais acentuado. Tá? Isso é mais acentuado. A começar do fato da teologia da prosperidade, que é uma teologia que não é teologia, é ideologia da... Enquanto a gente fala de ideologia de gênero, ideologia não sei o quê, a prosperidade é ideologia. É ideologia, gente. Não é teologia. É uma ideologia paganizada. Se é teologia, é uma teologia paganizada. Não tem nada a ver. Né? Bom. Eu acho que é uma coisa bastante importante ser ressaltada, além do que o Lyndon já colocou, e que em princípio era um dos aspectos fundamentais e mais importantes da reforma protestante, que é o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, que redundou na questão do individualismo, que acabou sendo profundamente enraizado na cultura ocidental, especialmente europeia, e também na nossa cultura, e que aos poucos, sem que nos demos conta, nós estamos como que ajudando a aprofundar essa questão, e é o que gera esses embates que nós temos hoje, que vai gerar a falta de ética, porque entramos na mesma lógica do mercado, de competição, como qualquer incrédulo. Quando eu penso, estou dando essa palavra pensando que estou falando com gente de igreja. E nós agimos como qualquer outra incrédula. Dentro da igreja, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, falamos de amor, falamos de justiça, falamos de fraternidade. Quando vamos para o dia a dia, para o mercado, nós
usamos as mesmas armas que usam aqueles que não têm qualquer compromisso de fidelidade e amor a Deus e ao próximo. E isso, infelizmente, de certa forma, acaba sendo resultado daquilo que deveria ser um princípio extremamente útil e importante da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, que acabou redundando nessa discrepância que é o individualismo tão presente em toda a cultura ocidental e que tem sido alimentado ao longo dessa história, em grande medida, também por nós evangélicos protestantes. Sim, não posso acrescentar muito, mas eu acho muitas vezes também uma pergunta do poder. Quem tem poder? Poder, sim, poder. Porque tem pode ler, tem pode dar respostas, tem poder. E somente quando se trata somente de pastor, de uma igreja, é uma coisa de poder e mau uso de poder também. E como você já disse, quando entramos nas ideias e sistema do mercado, o mercado somente se trata de dinheiro e de poder. Quem tem influência geral tem um poder maior e pode ganhar membros e pode reinar o sistema. E isso é uma coisa que Jesus e a Bíblia cada vez lutam contra esse pensamento. Contra isso. E por isso nós falamos muito em nossos pensamentos de somente a graça, somente o amor, somente a fé. Vamos iniciar pelo Antonilson, ele vai falar um pouco mais sobre ele. Fica em pé, cadê? Ainda está ali? É, porque eu não estou te vendo. Muito bem. Aí, Antonilson. Bom dia a todos. Eu me chamo Antonilson, sou aluno da Faculdade Teológica Beth Rakan. A minha pergunta é mais direcionada ao professor Lindo, pela fala dele, com relação à questão do que hoje nós teríamos que voltar a esse ponto, né, da reforma. E a pergunta que eu me faço e direciono à mesa esse levante trazido pelo reformador e que deu consequência à reforma protestante, tinha um alvo único e comum, que era a Igreja Católica Romana. Hoje, um pouco que embaraçado na minha cabeça é a situação de como nós, dentro dos nossos redutos, né, de nossas igrejas, vivenciaríamos novamente, né, a volta a essa reforma, uma vez que essa diversidade de placas denominacionais trazidas, né, como consequência desse momento, né, vivenciado há 500 anos atrás, nos diferencia até mesmo nesses pontos, né, das 5 solas. Muitas igrejas têm o entendimento, né, porque a reforma trouxe essa liberdade de se expressar religiosamente, de entender as escrituras sagradas, e trouxe esse conflito, né, de entendimento através desses reformadores. Outra indagação que eu me faço bem remoto, antes da questão da reforma, seria, se o professor pudesse nos indicar, a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, em que circunstância a igreja primitiva ela estava inserida dentro desse contexto da igreja católica, né? A igreja católica surge como a detentora, né, da verdade, mas a gente sabe que naquele período apostólico, né, havia uma igreja formada, não institucionalizada como a igreja católica, mas havia uma igreja formada, né? E aonde é que a gente pode encontrar quais são os vestígios, né, daqueles que eram oriundos dessa igreja primitiva, dessa igreja apostólica? Obrigado. Vem aqui na frente, Samuel, por favor.
Eu tô me coçando para fazer uma pergunta ácida aos debatedores, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou tentando me controlar. Bom dia, meu nome é Jailson, sou pastor da Segunda Igreja IPEI aqui de São Luís. E, primeiro, 2 pastores falaram, profetizando, talvez, o futuro que hoje vivemos. Reverendo Ryoshi Zuka, o meu tutor, Jailson, um dia, a Igreja Católica vai começar a ler a Bíblia. E a partir da releitura da Bíblia, a Igreja Católica vai se transformar na maior igreja do mundo. Em contrapartida, pastor Adiel disse, Jailson, a igreja presbiteriana no mundo vai deixar de existir. Isso me preocupou muito, as 2 profecias, não sei se estão se cumprindo nos meus dias, do restante do meu ministério, já sou pastor jubilado, e fiquei imaginando quanto isso seria danoso para o mundo, se as nossas igrejas deixassem de existir. Mas a minha pergunta à mesa é que, baseado no livro do Fermento Religioso nas Massas do Brasil, do William Reed, ele faz uma análise, até de forma bem estatística, de que as igrejas que mais dialogam com a sociedade cresceram. Ele cita, inclusive, a maior igreja, chamada Congregação Cristã no Brasil, onde não há nem pastor ordenado, onde existe uma liderança leiga, que fala errado, com português muito atrapalhado, mas que atinge o coração dos ouvintes. Em São Paulo, a igreja é enorme. Onde estamos errando? A nossa teologia não dialoga com a sociedade. Sendo a melhor teologia, nós falamos isso de peito estufado, a nossa teologia é a melhor teologia, mas nós não alcançamos a mente, o coração da sociedade, da nossa massa. Então a minha pergunta é, onde estamos errando e se qual o risco de, na verdade, deixarmos de existir? Mais uma, pois não, querido. Bom, em primeiro lugar, para o Lindon, isso é uma correção, porque na verdade a igreja presbiteriana mais antiga de São Luís deve ser a presbiteriana da Praça da Alegria, porque nós saímos de lá, né? Então somos, de certa maneira, filhos. A minha questão é a seguinte, pastor Lindon também, palestrante. Ficou claro na tua palavra, né, que a igreja protestante, ela nasce com a modernidade, né? Ou dá origem à modernidade. A minha dúvida é, ela morre também com a modernidade? Ou seja, há futuro para o protestantismo? Ok. Vamos lá. A pergunta é, o que é ser protestante hoje, no nosso contexto? E se nós somos protestantes reformados, como ler, como se apropriar dessa reforma e dessa teologia? Esse é um caminho que a gente no Brasil precisa fazer. Nossas teologias das igrejas protestantes no Brasil sempre foram teologias importadas. Tá? Na maior parte do tempo, a gente lê teólogos europeus ou norte-americanos. Poucos teólogos brasileiros. Tá? Já está na hora, já está no tempo, de nós termos uma teologia produzida a partir do nosso contexto, sem jogar fora aquilo que nós recebemos. Não tem que jogar fora, não tem que jogar fora um Calbart, esses teólogos, não tem. Mas precisamos de teologia feita a partir das palafitas de São Luís, para a gente ter a linguagem das pessoas. Em segundo lugar, para nós termos teologia a partir do contexto, nós precisamos de teólogos e de teólogas. E a teologia nasce na igreja. Na igreja.
Com ou sem escola dominical, a teologia nasce na igreja. Da vivência concreta, dos dramas existenciais, pastorais do povo. E uma das urgentes ações pastorais que nós temos hoje, eu falo como pastor, é a gente pensar as Escrituras a partir dos dramas e dos contextos existenciais dessas ovelhas. Um outro patamar que a gente não tem em São Luís, no Maranhão, nós não temos uma universidade de teologia protestante. Ok? Nós não temos. Por que a gente não tem uma universidade protestante aqui, em São Luís? Em outros estados, nós temos, no campo católico, temos as PUCs. Nem PUC nós temos aqui, um curso de teologia. Nós não temos um Mackenzie aqui, ou uma universidade metodista aqui. Ok? Então, nós aqui no Maranhão temos que fazer teologia, pregação, mensagem, reflexão bíblica a partir do Maranhão e não a partir de São Paulo. E não a partir do Rio de Janeiro ou de Berlim ou de Nova York. Quem vive aqui, quem pisa esse chão somos nós. A nossa linguagem tem que ser daqui. Esse é um desafio para nós, teólogos e teólogas. Tá? Enquanto a gente não fizer isso, enquanto nós tivermos uma teologia de rebote ou de pacote, né, como diria Paulo Freire, a gente vai ficar nesse vácuo entre linguagem e contexto. Acabou aqui a bateria e as minhas anotações foram embora. Vou ver se eu respondo. De fato, houve no Brasil e no Maranhão um processo, uma via de mão dupla. Obrigado. Uma via de mão dupla. A protestantização do catolicismo e a catolização do protestantismo. Tá? Você pega as grandes igrejas neopentecostais hoje, a começar da IURD, é um projeto católico romano. Okay? Só que não está sediado em Roma. Você pega o movimento carismático dentro do catolicismo, é pentecostal e protestantizado. ênfase na leitura da Bíblia, na comunhão, no comunitarismo, nos dons do Espírito Santo. Então, aquela demarcação que havia, muito nítida, ser protestante é isso, ser católico é isso aqui, que marcou muito até mesmo o nosso discurso, a pregação e a evangelização, hoje essas fronteiras estão turvas. Essas fronteiras estão turvas. Tá? Não me deixa... eu tenho que falar da questão da secularização. Mas uma experiência que eu tive semana passada, retrasada, eu estive numa mesa no IESMA. Sabe o IESMA? Estávamos eu, um padre jesuíta, um capuchinho e Dom Belisário, arcebispo do Maranhão. Né? E era uma mesa sobre Pascal. E lá vai. E aí, na hora dos debates, vinham as perguntas, aquele negócio todo, e eu falando com um protestante. E eles defendendo o Papa, porque o Papa Francisco, E há um movimento católico, há cerca dos 500 anos, que é o seguinte: voltem para casa. Voltem para casa. Né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que os protestantes poderiam voltar para casa, só se a casa for reformada. Esse é um ponto em que as beligerâncias de outrora, tão acirradas, hoje já estão mais atenuadas. Em 1999, Hannes pode até falar disso, os luteranos na igreja alemães e os católicos alemães entraram num acordo e emitiram um documento sobre a doutrina da justificação pela fé. E se a gente lê esse documento, os católicos estão reconhecendo a doutrina da justificação pela fé. Ok? Isso é um dado importantíssimo. O Papa esteve agora na Suécia. O Papa esteve agora na Suécia numa celebração dos 500 anos da Reforma, em que ele reconhece Lutero como um católico, que a igreja errou ao excomungar Lutero. Se há uma intuição, uma fagulha profética, eu diria que as relações entre catolicismo e protestantismo nos próximos 500 anos, se Cristo não voltar, serão diferentes. E a gente tem que estar preparado para isso.
A gente tem que estar preparado para isso. Quando a gente fala de igreja católica, a gente fala da igreja católica como ela fosse um bloco único. Irmãos, tanto quanto o protestantismo, a igreja católica é hiper dividida, fracionada e fragmentada. Tá bom? A gente precisa aprender a dialogar com isso. Ah, pastor, você está dizendo que a gente tem que ser ecumênico? Sim. Sim, ser ecumênico não é perder a sua identidade, as suas convicções. Pelo contrário, é você reafirmar a sua identidade na diferença. Né? Bom, eu me esqueci, eu anotei aqui, eu me esqueci de outras questões. Se o Valdir puder falar. Eu quero retomar o que o Lindo começou lá. Eu penso que nós precisamos, sim, retomar uma teologia tupiniquim, vamos dizer assim, uma teologia nossa. Mas eu penso ainda mais, nós precisamos aprender a compreender que não se vive no mundo evangélico, não se vive no mundo religioso sem teologia. Porque esse foi um discurso que ao longo do tempo foi se incorporando ao nosso meio, que infelizmente a gente percebe no horizonte protestante brasileiro uma ideia muito forte de que teologia é